Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, buscando conhecer e compreender os ensinamentos do Teu Evangelho. Possamos hoje abrir a nossa mente e o nosso coração, buscando esclarecimento, compreensão e entendimento. Rogamos a Ti que, através dos mentores espirituais que assistem a este grupo de estudo, possa haver a harmonia, alegria e muita compreensão e carinho entre nós. Que reine a Tua paz em cada coração, hoje e sempre. Que assim seja. Vou pedir para vocês uma atenção para a dona Beth. Ela está com pneumonia. Vou mandar boas vibrações para elas. Vocês lembram da dona Beth? Com certeza. Hã? Bem, a dona Beth faz o estudo com a gente. Lembraram dela? Sim. Então, vou mandar para ela boas vibrações. Tá dando problema aí? Não. Não. Tá. Então, eu vou abrir. Eu devia ter feito outra coisa, eu devia ter aberto. Lá no estudo, a gente vai falar do Isaac Newton, não é? Então, vamos falar do Isaac Newton. Mas antes, vamos falar de algo importante que se refere. Eu vou chamar de fisiologia dos processos vibratórios. Então é o seguinte. Estão me vendo bem, ouvindo bem? Sim. Isso aqui somos nós. Vou ter que representar com uma bolinha. Qualquer semelhança é uma mera coincidência. Comigo, cara. Esse aqui é o perispírito. Só que ele está revestindo o corpo. O que é o perispírito? O nome está falando. A pele, em torno, espírito. Em torno do espírito. Kardec faz várias alusões a isso. Ele cita a existência do perispírito como algo positivo. Ou seja, foi visto. Ele considera isso. O perispírito, ele vai se tornando complexo com o desenvolvimento da mente. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais complexo é o perispírito dele. O que é o perispírito? É aquele que envolve o espírito. Nós podemos também chamá-lo de corpo espiritual, que nós formamos a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo. Um perispírito completo, desenvolvido, só tem o ser humano. Só que nós vamos lembrar, lá do livro do André Luiz, logo o primeiro, Nosso Lar, que o André Luiz sonhou. Vocês lembram disso? Sonhou com a mãe? Quem leu o livro lembra disso? No que ele sonhou com a mãe, ele apareceu para a mãe com outro corpo. Um outro corpo espiritual. Esse outro corpo espiritual, eles chamam de corpo mental. Então, ele evolui. Então, por exemplo, enquanto eu estou com o perispírito, ele, envolvendo a alma, tem outros corpos, e que eu vou formando, tornando complexo com o tempo. Então, segundo os estudos dos hindus, isso há muito tempo antes de Cristo,
São 7 corpos. Paulo fala, nós temos o corpo animal e temos o corpo espiritual. Então, o perispírito evolui. Quando eu estou com o perispírito, quando eu vou me manifestar numa esfera superior, eu tenho outro corpo. Então, a verdade, nós temos vários corpos espirituais. De acordo com o que falam, 7. Eu estou falando do que eu li. Quando eu falo do que eu li e não do que eu sei, o correto a ser usado em termos latínicos é a priori. A priori não é porque vem primeiro. A priori é porque eu conheço em teoria, não em prática. A posteriori não é porque vem depois. A posteriori significa eu conheço depois que eu vi. A gente não sabe muito bem usar as palavras, né? Mas tá bom, vários corpos. Aqui na Terra, considerando de uma maneira mais simples, esse perispírito, ele emite luz. Não gostei dessa cor para isso, não. Ele emite luz. E a luz, nós sabemos que para os nossos olhos, ela tem 7 cores, que nós podemos ver. Então, quanto mais voltado para o bem, bondoso, o indivíduo, mais essa luz é clara, tende para o azul. Quanto mais o indivíduo está distanciado do bem, não bondoso, ele não desenvolve dentro de si os desejos de auxiliar o próximo, ela tende ao escuro, vermelho, escuro, preto mesmo. Apesar que a palavra que representa a cor preta, o preto, ele não é cor, mas ele é a ausência das 7 cores. Mas nós não vamos entrar em detalhes nisso agora, tá? Então tá, fica assim. Em que se baseia essa emissão de luz? Então, se o meu desejo é do bem, e eu desenvolvi bem o meu coração, os meus sentimentos, a região do tórax tende a ser clara. Se eu uso o meu raciocínio para o bem, a região frontal do cérebro tende a ser clara. E assim todo o corpo. Então, a claridade refere-se também à movimentação das energias entre os vários órgãos espirituais do corpo. Esses órgãos espirituais foram chamados pelos hindus de chakras, e a gente chama de centros de força. E nós podemos estudar isso no livro do André Luiz, que é Mecanismos da Mediunidade. Esses centros de força ou de energia, eles são o coronário, que é o que nos associa com a espiritualidade, está na região da epífise, no cocoroto aqui na cabeça, o centro frontal, o centro laríngeo associado à fala, o centro cardíaco associado às emoções, o centro esplênico associado às trocas de energia, que envolve o baço, o sistema digestório, de um modo geral, o centro... estou esquecendo aqui? Eu acho que eu esqueci um aqui, estou falando 6. E o centro genésico, o outro qual que eu esqueci, alguém lembra? É verdade, o chamado solar, né? Que está envolvido aos processos digestórios. Então, são 7, obrigado. Aí, nesses 7 centros, circula energia. Mas digamos que aqui na Terra, a gente cresceu e desenvolveu bastante o egoísmo. Nós somos criados para achar que tudo é nosso.
nós não devemos nada para os outros. Essa cor, por exemplo, o sentimento aqui, ó, não deixa de ser claro, começa a ficar avermelhado, porque ao invés de ocorrer essa troca de energia entre os centros e com os outros, as emissões, a gente começa a pensar só em nós, ó. Vou fazer assim, só em nós. Aí, essa parte vermelha começa a fazer parte dessa emissão luminosa. E a nossa energia, ela acaba voltando para uma luz que vai tender aqui para vibrações mais baixas, mais densas, mais materiais. Porque eu estou preocupado mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Meu pensamento está sempre voltado para vingança, ódio, está sempre voltado para não gostar das pessoas que não fazem as coisas como eu quero. Ela começa a ficar escura. E aí essas energias acabam afetando, por exemplo, a pessoa que tem muita raiva, ela tende a afetar, ela guardando raiva, o fígado, por exemplo, o estômago. E o fígado é complexo, porque ele é responsável por grande parte da fisiologia metabólica do nosso corpo em termos de transformações das substâncias que nós absorvemos em termos de desintoxicação, junto com os rins. Então, por exemplo, se eu me intoxico com pensamentos ruins, e esses pensamentos são pensamentos de vibrações baixas, do tipo vingança, a tendência é que essas energias se acumulem no fígado, no estômago, principalmente. Mas se eu sou uma pessoa que, somado a isso, eu também gosto de uma bebida alcoólica, e exagerei numa vida passada, essa região é mais frágil, o fígado é mais frágil. Então a tendência é que as energias mais pesadas busquem as energias mais pesadas. Ou seja, a tendência é acumular no fígado. Mas se por outro lado, os meus desejos estão voltados para uma alimentação mais grosseira, eu tenho uma tendência a acumular essas vibrações no estômago. E assim por diante. Então, por exemplo, uma pessoa que tende a fazer mal para si mesmo, de um modo geral, que tem raiva de si mesmo, ela vai afetar o coração e o sangue, porque o perispírito está ligado ao corpo pelo tecido mais sutil, que é o tecido sanguíneo. E aí, a tendência é que ocorram alterações dos processos metabólicos associados ao sangue. Então, nós somos uma estrutura que recebe e emite vibrações. A nossa vida, por si mesmo e por amor do Criador, ela foi dada por Deus. E Deus nos supre com as energias necessárias à sobrevivência básica. Volto a lembrar da prece que Jesus ensinou: o pão nosso dai-nos hoje. Não só o pão do corpo que é pedido, mas o pão da alma, que é o pão que o Cristo pede a Deus por nós, porque é a energia que nós recebemos de Deus. Quando nós formos purificados, quando não houver mais erros em nós, então nós seremos aqui com um corpo espiritual maravilhoso, abençoado, na verdade que se abençoou, né, porque foi uma conquista. A energia do bem perfeita vem de Deus. É uma energia que sai dele e ultrapassa todo o universo e chega até nós. Aí aquela parte que nos compete, nós reorganizamos de acordo com a nossa personalidade.
Então, a própria energia que a gente vai emitir para ajudar os outros, nós recebemos de Deus, graças à bondade dele, e redistribuímos em nome dele. Porque nós não somos criadores, nós somos co-criadores. Então, nessa situação, nós recebemos de Deus para doar de nós as pessoas, aqueles a quem amamos, no processo de criação que ele nos permite. Então, mesmo a gente doando, mesmo o poder de um médium curador maravilhoso, ele vem todo de Deus, todo de nosso Pai Celestial, tudo vem dele. Até o amor que nós queremos dar para uma pessoa, que a gente acha que é nosso, nós recebemos a permissão de Deus para poder doar isso. Nós queremos a cura de uma pessoa, a gente pede, mas só Deus que vai permitir que isso aconteça, porque toda energia vem dele. Vem de forma indireta, pelos espíritos superiores, por exemplo, mas vem dele. Então, mesmo que a gente esteja aqui, ó, eu vou fazer esse esquema de novo, porque me incomodou. Ó, vamos fazer assim, fica melhor. Esse aqui vem de Deus, chega até nós, penetra-nos, chega para todo mundo de forma igual no universo. Aí, quando nós recebemos, nós transformamos de acordo com os nossos méritos e emitimos na cor característica das nossas, desculpa, dos nossos merecimentos. Então, acaba saindo aqui, ó, com a inflexão da nossa personalidade, do Filho de Deus. Então, energia perfeita no bem só vem de Deus. Nós somos filhos dele. Então, nós podemos passar quase igual quando nós nos tornarmos perfeitos. Não é o caso nesse momento da nossa evolução. Então, todo bem que nós fazemos exige energia, exige devoção ao bem, exige esforço, e tudo isso vem de Deus. Então, achar que alguma coisa é só nossa, que uma ideia é só nossa, que nós somos criadores ou construtores de alguma coisa de forma sozinho, é equivocado. Tudo vem de Deus. O Blaise Pascal, o famoso matemático, que morreu aos 35 anos, se eu não me engano, ele era... ele acho que foi tuberculose, uma coisa assim. Mas o Pascal escreveu num livro dele da seguinte forma: eu não posso dizer que esse livro é meu. Esse livro, ele foi construído pelas ideias dos meus professores, dos meus alunos, das pessoas com quem eu troquei ideia, das pessoas com quem eu aprendi, com quem eu conversei. Então, eu não vou dizer aqui no prefácio desse livro, do livro dele, que esse livro é meu, mas ele é nosso. Ele também é de todos aqueles que construíram as bases da matemática ao longo do tempo e da história. E se a gente for remontar a origem, não tem nada meu, tudo é nosso. Porque vem de uma coleção de esforço contínuo. Só Deus consegue ser único e autossuficiente. Ele nos fez para dependermos uns dos outros, emocionalmente, na troca de experiência. Quem pode dizer que adquiriu todo o conhecimento que tem até agora sozinho? Que conseguiu apenas por si mesmo aprender a ler, escrever, raciocinar e ter sua própria profissão? Nós nos ajudamos mutuamente. Nós nos auxiliamos, mesmo não querendo. Essa é a base da vida, da criação, que é a caridade, a divisão, o amor. A gente ama mesmo sem querer amar. Por mais que a gente não queira amar uma pessoa, a gente faz alguma coisa por ela mesmo sem querer.
Então, nós nos ajudamos. É que nós não conseguimos enxergar bem isso, que a lei do universo é a lei de fazermos tudo o que temos que fazer de forma coletiva, auxiliando uns aos outros. Então, se o meu pensamento está voltado para algo não muito bom, existe uma tendência de eu me ligar a outros dessa mesma forma. Então, eu tenho aqui comigo um perispírito e nós vamos pegar só uma parte dele, por exemplo, a parte frontal. Aqui, vamos pegar o cérebro. Aqui. E as flutuações de energia aqui do cérebro são várias. Tem vezes que as vibrações formam ondas desse tipo aqui, ó, ondas curtas de alta energia, né, que tende para o azul. Essa é a representação de onda, gente, que não é bem assim. É porque a matemática, para explicar a onda, ela se parece com a matemática, ou é idêntica, aquelas que mostram como que a onda se movimenta. Como essa onda se movimenta, os matemáticos, os físicos, né, eles descobriram que ela apresenta as mesmas características numéricas. Então, por exemplo, essas ondas aqui, ó, mais longas, mais distantes, com menos energia, tende ao escuro, ao vermelho aqui. Então, eu posso vibrar em pensamentos bons, tendendo para o azul ou tendendo para o vermelho. Vai depender de quê? Do quanto que eu estarei ligado às disposições em fazer o bem. E aí, essas ondas representadas aqui de uma forma muito equivocada, mas assim, eu vou explicar para vocês, ó. Lá tem a onda andando, né? Aí, o pessoal estudou essa onda e observou que eu posso fazer uma análise aqui, ó, entre as cristas da onda, que é chamado de comprimento de onda. O número de vezes em que essa onda, vamos dizer assim, sobe e desce por minuto, ou seja, o comprimento de onda em função do tempo, é chamado de frequência. E aí, aqui nasce uma física simplesinha, só que essa onda, a gente observa que se colocar um surfista aqui, ó, uma prancha de surf, por exemplo, ele carrega isso aqui como energia e não como matéria. Então, eles utilizaram, os cientistas, os conceitos matemáticos das ondas do mar, das ondas da água, e associaram com ondas sonoras, com ondas luminosas e assim por diante, para não entrarmos em detalhes. Então, a onda que a gente recebe, a vibração, é chamada vibração, dessa quantidade de vezes que ela vibra por minuto. Então, uma vibração alta tende para o azul. O que é uma vibração alta? Ela tem alta energia e a distância entre os picos ela é pequena. E uma vibração, uma onda baixa, que a gente fala, é porque ela está cheio de... Não é cheio, pelo contrário, né? Ela está com pouca energia em termos espirituais, mas é suficiente para a nossa sobrevivência. Por isso, então, o termo de alto e baixo tem a ver com a frequência das ondas. Tá? Tudo bem. Com isso em mente, nós vamos relembrar do Niels Bohr sobre o ato. É claro que essa representação não é correta, mas é dentro do que a gente pode fazer aqui. Ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui o núcleo do átomo, aqui o elétron, vou colocar vermelhinho, nós podemos fazer isso. E aqui, vou pegar só esse elétron. E aqui as camadas do átomo, que elas são teóricas, práticas, também não vamos entrar em detalhe. O espírito inferior, ele tende
fazer com que a ação dele sobre a matéria faça com que os elétrons dos átomos que o compõem somente vibrem ou tenham energia para chegar às camadas mais próximas do núcleo e voltar. Isso é chamado de salto quântico. Esse tipo de energia tende para o vermelho. No entanto, mesmo eu não sendo uma pessoa muito boa, se eu faço uma oração com fé, a minha alma age sobre a matéria e esse elétron tende a saltar lá longe, para as órbitas mais longínquas. E quando ele retorna, Pronto. quando ele retorna, a luz que ele libera é uma luz azul. Então, por isso que nós falamos que a pessoa está mais leve, vamos dizer assim, porque os elétrons dele se movimentam com maior velocidade, eu vou dizer, com maior energia, que não tem sentido falar em energia espiritual se eu estiver trabalhando só com átomo. Mas como nós estamos falando da parte espiritual, quem controla os átomos do nosso corpo, material ou espiritual, é o espírito. Então, essa energia espiritual tende a ser maior. Quanto maior a minha ligação com Deus, eu estou ligado a Deus, por mais que eu seja inferior, eu consigo fazer com que os elétrons que compõem os átomos do meu corpo, eles trabalhem com uma energia espiritual maior. Isso tende a gerar cura para quem recebe as minhas energias e para quem está à minha volta. E essa cura, ela é tanto para o indivíduo que a recebe, quanto é para aquele que a emite. Mas o indivíduo é doente. O corpo é doente. Mas a doença, ela tem origem espiritual. Daí, essa questão da cura tem a ver com a vida. Quanto mais nós nos ligamos ao bem, mais nós temos vida. Por isso que o Cristo falou, e vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então, essa questão é o que o André Luiz nos ensina sobre a prece e as ações no bem. Isso vai fazer com que nós sejamos um ser iluminado. Então, não é à toa que os budistas falavam que Buda é iluminação. Todos os centros dele, genésicos, os 7 centros dele, genésicos dele, né? Todos eles estavam iluminados. Então, a luz que ele emitia, e os médiuns viram isso, né? Era a luz branca, clara. Ele emitia luz de amor, de compreensão. E isso é de alta energia. E chega às pessoas transformando e desfazendo aquelas energias inferiores. Não vamos entrar mais em detalhes, mas veja que isso tem a ver com oração. A oração, ela é uma atividade que nos aproxima de Deus, é o contato da criatura com Deus. E fazer o bem, caridade. Se eu verbalizo e não faço, não adianta, as minhas vibrações, elas vão ser inferiores. Eu não consigo sair do sistema de tristeza, de dor, enquanto eu só verbalizar. Quanto mais eu verbalizo e não faço, mais pesadas são as minhas vibrações, mais vibrações pesadas eu atraio para mim. O que significa isso? Significa que eu vou juntar as minhas vibrações com as vibrações daqueles que me são semelhantes. Então, se as minhas vibrações são vibrações inferiores, eu vou ter uma tendência a manter
uma ligação similar por causa das afinidades, porque nós estamos falando de energia, mas nós não podemos nos esquecer que isso tem envolvimento espiritual, envolvimento emocional e envolvimento social. Então, tem um desencarnado aqui que pensa como eu, as nossas vibrações se reforçam, elas se tornam fortes, porque são duas pessoas pensando com as mesmas ideias, é um reforçando o outro, é algum falando assim para o outro, olha, aquela pessoa lá não presta, vamos atrapalhar a vida dela, né? Ou pessoa jovem nunca consegue lembrar a hora certa de falar com Deus, de se aproximar de Deus, de fazer uma oração, acorda de manhã e já não consegue pensar em orar, porque o espírito que quer se manter ligado a ele não quer que esse elo seja cortado. Como é que esse elo é cortado? Quando eu busco coisas boas, ou seja, quando eu oro e procuro fazer a caridade. Toda ação egoísta minha, ela vai me colocar numa situação de vibrações pesadas. Aí a pessoa pode falar assim, mas como é que eu faço para fazer o bem? O bem é tudo aquilo que não é egoísmo. É toda vez que eu penso primeiro no próximo, ao invés de pensar em mim. Se uma atitude minha pode ser evitada e que ela poder gerar problemas aos outros, eu não devo fazer. Se eu faço, eu estou aumentando as vibrações pesadas em torno do meu perispírito. Então, essas vibrações pesadas que nós falamos aqui, que nós estamos comentando aqui, ó, ela tem como base o egoísmo. O egoísmo é o pai de todos os vícios, é a maior chaga da humanidade. Com o egoísmo, a pessoa só pensando em si, ela desenvolve a vaidade, mantém a vaidade, ela acha que ela é mais bonita, mais inteligente e superior a todos. Ela é orgulhosa e prepotente, e esse orgulho de ser melhor que os outros e se sentir melhor que os outros é bem complexo, porque isso nos afasta de Deus, porque nós vamos ter orgulho de ser o quê? Sendo que toda a vida vem do próprio Deus. Então, a maior chaga do coração humano é o egoísmo. E nós achamos e trabalhamos dentro de nós em situações complexas, mentais, para justificar a nossa culpa. Por quê? Quando nós fugimos do bem, nós sentimos culpa. E essa culpa, ela é paralisante, dolorosa. Eu não aceito muito bem. Egoísmo, para eu achar que eu sou melhor que os outros, é uma coisa que é muito irracional, então eu tenho que viver uma ilusão. Quem é melhor que o outro aqui de fato? A pessoa pode falar, não, eu sou o melhor jogador de basquete do mundo. E não há consenso em relação a isso. A pessoa pode achar isso, mas ela não é excelente nos rebotes, ela não é um tão bom arremessador quanto ela vai fazer uma bandeja ou armar uma jogada, e assim por diante. Então, essas ilusões do que nós somos, elas nos destroem. Já o indivíduo que ora, que faz a caridade, ele entende claramente a realidade à volta dele, porque ele olha a todos como iguais. Por exemplo, ele olha todos como iguais, é porque ele não comete a iniquidade. Quando nós falamos em ilusão, que nós achamos que nós somos melhores que os outros, nós somos iníquos, porque a iniquidade indica que nós achamos que a nossa criação é melhor que as outras. Nós não enxergamos isso com facilidade. Nós não enxergamos que nós somos iníquos com facilidade.
Daí a necessidade de uma análise profunda do comportamento nosso, lembrando do conheça-te a ti mesmo, para que nós saibamos quem que nós realmente somos, né? Essa é uma situação importante para que a gente entenda como nos aproximar de Deus. O que nós temos visto, infelizmente, na maioria das vezes, nos estudos essenciais da moral, quando nós fugimos das responsabilidades diretas e nos escondemos por trás de subterfúgios, como uma carinha de humilde, mas não a humildade verdadeira. Com um jeitinho delicado e com um sorriso chegando à frente do nosso coração, não sendo o nosso coração a base do sentimento, mas tentando fazer com que outras pessoas achem que nós somos bondosos, mesmo não sendo. Nós utilizamos subterfúgios e máscaras sociais para fugir das várias responsabilidades que nós temos como filho de Deus. Não existe outra responsabilidade do filho de Deus que não seja ser filho de Deus, com todas as responsabilidades diretamente proporcionais àquilo que nós entendemos do mundo. Tudo aquilo que nós aprendemos nos torna responsáveis pela reorganização nossa diante da realidade, no intuito de auxiliar a todas as pessoas que nos envolvem, sem exceção. Nesse sentido, nós vamos voltar aqui a uma lição que, para mim, é uma das mais importantes nessa situação em que nós vivemos, da interpretação de nós mesmos perante a realidade. Então, essa lição do livro Jesus no Lar, do Ney Lúcio. Ney Lúcio, para quem não se lembra, ele era o sogro de Emmanuel, né, mãe de Lívia, lá no livro Há 2000 anos. E no livro dele tem a lição chamada Visita da Verdade, em que Jesus conta uma história. E essa eu sempre repito, e para mim mesmo, então, tenho mais condições de falar sobre ela. A visita da verdade. Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. Vamos considerar aqui que a verdade é o entendimento da realidade. E talvez porque ele não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto a enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Se vocês se lembrarem daquele esquema que nós fizemos, quando nós somos capazes de receber a luz divina de forma total, é porque nós estamos nos aproximando da verdade. Senhor, que é verdade? Jesus fixou no rosto a enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. O homem, quando ele diz homem, é o reino nominal, né? Nós viemos do reino animal, estamos no reino nominal e vamos para o reino angelical, quando nós conseguirmos nos despojar de todas as vibrações inferiores. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, eu grifei claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando socorro divino. Como a gente já conhece a lição, vamos considerar que essa caverna, ela representa a nossa aura,
as vibrações que nos envolvem. Olha o que ele disse: a claridade nunca surgira. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Hoje nós vemos tanta gente falando assim, né? Eu sou infeliz, o mundo me odeia, ó mundo cruel. Não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Gente, essa frase, ela representa o nosso estado de espírito infantil. O que é isso? Nós nos declaramos o pior, mas no fundo a gente acha que é melhor. Muitas vezes a pessoa fala assim no dia a dia: eu sou muito burro, eu sou muito otário, eu sou muito isso, mas ela quer que alguém fale: você não é não. É o contrário. Ela, na verdade, ela está pedindo, por favor, para você falar o contrário. Né? Ela está fazendo um jogo de palavras e um jogo mental para ver se alguém gosta dessa pessoa. Aí muita gente pega raiva, né? A pessoa fala assim: não, que horrível ela falando isso, mas ela está carente, pobre, está precisando de ajuda. Qual o problema de falar umas palavras boas, né? Para a pessoa, mas não vai falar o contrário do que ela está falando, que também a inverdade nem sempre ajuda. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava, dizia ele em gritos comoventes. Veja que ele está dizendo que reclamava contra o ambiente fétido em que se achava à volta dele. Nós reclamamos do ambiente em que vivemos de uma forma geral. Eu costumo dizer que se você não é capaz de ficar em silêncio consigo mesmo, você não está num ambiente saudável espiritualmente. Porque você está precisando de algo para te desfocar de você mesmo, né? Então nós vemos a pessoa não consegue entrar dentro de casa e fazer as coisas se a televisão não estiver ligada no máximo, se o som não estiver no alto. Se fosse pelo menos a nona sinfonia, quinta sinfonia de Beethoven, vai, né? Ou umas músicas maravilhosas dos anos 80, né? Essa última parte eu forcei um pouco, mas tudo bem. O ar empestado sufocava, o próprio ambiente que ele cria para si o sufoca, né? Dizia ele em gritos comoventes. Pediu uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro, porque ele nunca acha que o problema é com ele mesmo, e nós não achamos que o problema é conosco. Nós tentamos culpar todo mundo antes de culpar a nós mesmos, né? O ar empestado que o sufocava era propriamente dele a se expressar à volta dele, não é assim? Pediu uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. O dia claro está lá, era só sair, vamos dizer assim. Mas isso requer uma boa vontade muito grande para sair da nossa caverna. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Esse aqui está até bom, viu? Tem uns que não afirmam isso, não. Porque o motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso, chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. O filho de Deus imaturo é exigente, né? Ele acha que Deus tem que tratá-lo diferente dos outros, ele cultiva a iniquidade. Ele sempre acha que é a pior das pessoas, que as coisas ruins só acontecem com ele. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. Como não é assim, né? Algumas vezes a fé é enviada por outras pessoas que nos obrigam a assistir os estudos aqui, ou ir para a igreja, ou fazer as outras coisas, né? E aí, a fé, ele buscou a fé, senão Deus não enviaria. Ele está nos passos necessários para o crescimento. A sublime virtude exortou a confiar no futuro e a persistir na oração. Então ele já orava. Mas a nossa oração ela evolui com a gente. A oração de uma criança não é igual a de um adulto, a oração de um velho não é igual àquele do velho que está quase morrendo. E aquele que sabe que vai morrer daqui a uns dias não é igual à oração daqueles outros, porque a coisa é diferente, né?
a gente passa por situações diferentes, a oração ela é tanto mais profunda quanto menos egoísta ela for. Como é que pode um homem egoísta fazer uma súplica não egoísta, sendo ele egoísta e ele não conhece outra coisa que não seja egoísmo? Logo, de fato, nós oramos de acordo com o nosso estado de espírito, com aquilo que nós somos. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. É bom que nesse caso, aí, se ele for para a igreja, para o centro espírita, ele já arruma mais gente para poder reclamar junto. Ah, a vida é muito difícil. É falsidade danada, né? Achando que tudo é pior para a própria pessoa. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. Mas por que a lágrima aumentou? Porque ele se tornou mais sensível. Quando a gente se torna mais sensível, a dor nos fere mais. Muitas vezes uma pessoa brutalizada, ela passa por um processo difícil na vida e ela nem percebe direito porque ela não tem sensibilidade para entender o que está à volta dela. Mas ela, quando se liga a Deus, a sensibilidade aumenta. Ela começa a sofrer até por aqueles que estão perto dela. Você tem um momento feliz, uma leitura agradável, você quer passar aquilo para as pessoas que você ama, que você deseja o bem para elas. Sua sensibilidade aumenta. Quero fugir ao monturo, como ele falou. Ele diz que queria. Mas esse querer, ele não é, a palavra querer não é apenas de significado da vontade, mas é de um esforço contínuo que envolve paciência. Não é só querer, você precisa esperar, porque a gente não vai virar anjo amanhã. Seria bom, mas não vamos virar anjo amanhã. Então, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança, Paulo lembra, né? Fé, esperança e caridade. É na ordem, né? E depois, quando você aumenta a esperança, você percebe que para continuar esperando, precisa ajudar os outros, não é mesmo? A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida. E é um momento em que nós vamos ter que parar para pensar, para a vida é eterna, se eu acredito em Deus, não tem como pensar de outra maneira. Buscando secar-lhe o pranto desesperado. Olha, se a vida é eterna, tudo muda. Eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho mais medo de ladrão, eu não posso ter mais inveja, eu não posso ser apegado aos bens materiais, a vida é eterna, e essa vida eterna é espiritual, não é material. Não, mas você imagina se fosse material, a quantidade de ruga daqui uns 900 anos? O que ia ser feito de nós? E os órgãos, todos eles em situação calamitosa, né? Você não ia conseguir nem viver. Se a pessoa está com uns 80 não consegue andar, com 150 vai fazer o quê? Viver de cama? Então, essa eternidade é espiritual. Eu não preciso mais me apegar aos bens materiais. A muda, né? A minha visão de mundo muda. Mesmo assim, eu continuo chorando e reclamando. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza, resiliência. Calma acima de tudo. Para ter esperança sem calma não tem jeito. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, como ele não mudou a atitude mental, né, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou que o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada a mãe. Nesse tempo, o indivíduo pode adquirir conhecimento, se tornar um gênio, mas se o íntimo dele não se alterou, ele não vai conseguir sair daquele estado de vibrações pesadas, esse pobre indivíduo, e quanto mais ele conhece, mais lhe dói o coração pela falta de fazer o bem. A caridade vem como exemplo, né? Olha, estou te tratando com amor, trata os outros com amor também. Como se lhe for abnegada a mãe, uma mãe amorosa, verdadeira, justa e atenta é um exemplo de ser caridoso. Então devemos tentar ser mãe para todas as pessoas que nos envolvem, dar-lhes nosso carinho. O Cristo falou: ama o próximo, de próximo em próximo amaremos aqueles que estão mais distantes. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Eu não parava de reclamar. Né?
Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, veja bem, portadora de esclarecimento, iluminação. Não basta conhecer, é preciso aplicar. E aplicar a si mesmo. Se fez sentir na forma de uma grande luz. O infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Ou seja, ele começou a buscar o conhecimento de si mesmo. E nesse passo de buscar a conhecer a si mesmo, você tem que aprender a se amar. Se você não aprender a se amar, a coisa fica complicada. Você começa a ver quem você é, as coisas ficam difíceis. Eu vou lembrar aqui da história, quando eu era da mocidade lá em Uberlândia, que o doutor Elias Barbosa, o espírito dos amigos do Chico lá de Uberaba, falou assim: meus irmãos, não nos enganemos. Não tem ninguém aqui que não seja ladro e ladrão, assassino e assassina, prostituta e prostituto. Né? Eu tinha 19 anos naquela época, eu falei assim, esse velho tá doido, que eu não fui isso nunca. O grau de ilusão que eu vivia. Eu era, naquela época, o presidente da mocidade. Nossa mocidade era uma coisa maravilhosa. Tinha estudo da mocidade das 10 ao meio-dia no domingo, mas no sábado à tarde já tinha estudo da Bíblia, depois tinha visita ao asilo dos velhinhos, depois tinha estudo do livro dos Espíritos, estudo do livro dos médicos dentro da mocidade. E à noite tinha visita a um albergue noturno que a gente levava bolo, e antes tinha um ensaio do grupo de canto que a gente cantava. Não, os outros cantavam, porque eu, quando cantava, as portas do umbral se abriam. Aí a gente fazia tudo isso, né? E eu, presidente daquele negócio todo, que eu estava numa alegria danada, achando que era alguma coisa da vida. Então, eu falei, mas ele não tem condição, mas aquilo me marcou muito forte, me fez pensar, né? E aí, com os conhecimentos espíritas que eu tinha, eu pensei assim, ele tem razão, né? Se eu fosse coisa boa, eu não estava aqui passando por essas situações que eu estou passando mentalmente. Mas ele me fez pensar bastante, e hoje eu não somente concordo com ele, como eu sou muito grato por ele ter falado isso, ter aberto os olhos. Naquela época, os olhos são assim, uma piscadinha, agora está mais aberto. Né? Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. Essas chagas pustulentas, gente, são aqueles chakras lá, aqueles centros de força que nós colocamos lá, cheio de energia negativa, podemos entender assim. O próprio tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, tipo, você tem que reconhecer quem você é e começar a trabalhar para se libertar. Horrorizou-se de si mesmo. E aqui entram as doenças mentais da nossa vida, as depressões fortes, os TDAHs, entram os processos de transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, e as várias doenças mentais, né, que afligem-nos de uma certa maneira, que a gente não consegue cumprir o que a gente fala. Nós assumimos uma responsabilidade com Deus em fazer o bem e a gente não cumpre. Nós estudamos a doutrina espírita já tem um tempo, nós já sabemos das verdades espirituais e nós não conseguimos nos manter fiéis às coisas simples do dia a dia, recebendo de Deus as bênçãos da vida espiritual e da vida material. Né? Sem coragem de cogitar da própria cura, que no caso é assumir sua própria culpa, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se, a purificar-se, e aí isso exige uma boa vontade enorme, porque não é só arrepender-se, depois do arrependimento tem que a preparação, tem que fazer a preparação para a modificação. Eu só vou pagar o que eu fiz de errado quando eu fizer o bem ao próximo, ou quando aquilo acontecer comigo, que é o último caso. Deus primeiro permite que você trabalhe, você faça alguma coisa de si, que você se dedique,
Mas nós temos muita pena de nós mesmos, né? Nós preferimos dormir diante da verdade. Fugiu espavorido em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria. É claro que agora as vibrações dele mudou, ele encontrou a verdade. Ele vai ter que começar a criar desculpas para poder viver. E como é que ele vai conseguir viver depois que ele reconhece a própria miséria? Ele vai começar a arrumar subterfúgios. Ele começa a falar para si mesmo que no fundo ele é muito bom, mas que todo mundo é mau. Ele começa a colocar a culpa nos outros e não em si. Ele começa a buscar nas ilusões que ele cria de si mesmo a desculpa para não enfrentar a verdade e não se curar. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Nós criamos, então, subterfúgios ilusórios. Quando a realidade se nos aparece, nós nos escondemos nas ilusões de nós mesmos. Voltando lá para cima, naquela situação assim, reclamando de tudo, se dizer o pior dos homens, não obstante se considerando o maior deles. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Hoje eu já recebi tudo quanto é tipo de pedido para as pessoas, das pessoas para orar por elas, mas hoje foi o pedido mais inusitado que eu já vi na minha vida. Uma aluna pediu para eu orar para o filho da vaca dela nascer fêmea para dar mais lucro. Eu tenho testemunho. É coisa séria. Não é, meninas? Não aconteceu isso? Eu falei, você está brincando? Ela, não. Eu estou falando sério. Fala com Deus que seria muito bom que o filho da vaca lá, o bezerro, nascesse fêmea para poder ter mais lucro. Eu falei, não, mas você não pode pedir uma coisa dessa para mim. Vê se eu vou incomodar Deus com a mudança de sexo. Eu até brinquei, bota um lacinho, dependendo do que nascer, que a coisa do jeito que está hoje em dia está tudo mais fácil. Então, a gente acha que Deus tem que olhar para nós independente de qualquer coisa, né? E gritam fortemente, implorando ajuda celestial, sem consciência do que está pedindo. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se. Momentos de alegria, mas não a alegria nem a felicidade. Momentos de depressão forte, algumas vezes se mantêm durante um tempo. Creem e descreem, tímidos, irritadiços, hesitantes. Veja bem, a timidez excessiva, ela, na verdade, é uma fuga. A irritação também é uma fuga, porque ela quer afastar as pessoas que estão à sua volta, né? E hesitantes, porque falta a coragem necessária para viver como um verdadeiro filho de Deus, aquele que se considera filho de Deus, e que tenta acertar, ele não é hesitante nunca, não tem como ser, ué. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, todos vamos passar por isso, mais cedo ou mais tarde, em vários níveis. Costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos. Ele está falando de vibrações que os envolvem. Aí você busca um grupo que massageia o seu ego, um grupo espírita que acha que é bom porque fala da caridade em todos os estudos, mas não pratica dentro de casa, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Então aqui nós temos que a verdade, ela é a luta contra a ilusão e ela é a busca da realidade. A realidade que nos envolve, a doutrina espírita permite que a gente a compreenda muito bem. Quando nós estudamos os livros espíritas sérios, nós compreendemos o quanto que os bons espíritos trabalham para nós. Os espíritos do bem têm nos mostrado a dificuldade para trazer outros espíritos para o nosso trabalho, aqui no nosso estudo singelo, em que muitos deles têm recebido uma ajuda mais direta, mas os amigos não acabam não se ajudando. Obsessores ferrenhos que deveriam ser trazidos para as nossas reuniões, onde existe uma equipe de trabalho muito séria,
acaba não vindo, porque cedendo aos próprios obsessores, se atrasam, buscam outras coisas para fazer, numa desculpa assim, quase, vamos dizer assim, engraçada de ver, né? A pessoa sabe que tem o estudo, ela dá um jeito de arrumar alguma coisa, ela tenta arrumar algo para se esquivar. Cada um receba isso de uma maneira muito íntima, porque a nossa ideia aqui não é criticar ninguém, não, cada um sabe dos seus problemas. Eu estou falando que os espíritos nos mostram as situações, não é da individualidade de cada um, mas é do processo geral. Eu não sei quem, mas tinha uma família que precisava que o estudo fosse aberto na casa dessa família, para poder diminuir a obsessão de uma das crianças, que estava muito difícil lá. E simplesmente não abre, esquece, e aí depois a pessoa entra em contato, pede ajuda, mas foi dada oportunidade, você não quer usar, o que vai fazer? Porque você acha tudo mais importante do que falar de Deus. Eu, como sou um cara enjoado, se eu estivesse fazendo parte desses estudos, isso já aconteceu comigo. Quando eu percebo que alguma coisa está acontecendo para não ir, aí eu emburro, agora eu vou. Não vou, eu faço, nem que tenha que ser a última coisa que eu vou fazer, porque eu me conheço. Eu sei das dificuldades que eu tenho e eu quero aproveitar o máximo possível meu contato com Deus. Né? Por exemplo, pela situação que a gente tem passado no dia dos estudos, de processos de obsessão muito forte, espíritos sendo aproximados, eu falei assim, mas o que está havendo, Thales? Os médiuns, todos os médiuns do estudo vão receber os espíritos para poder ajudá-los, porque nós somos cheios de defeito. Então, quando a gente tem a sensibilidade aumentada, esses obsessores, esses espíritos necessitados, se aproximam de nós para começar a receber ajuda. Basta que vocês lerem os livros do André Luiz que vocês vão entender isso. E aí o espírito se aproxima para que, quando chegar aqui, a parte energética que nós doamos possa ser utilizada para que eles possam ver alguém querido da família para ajudá-los, colocá-los em presença da mãe, em presença de espíritos que os amam, fazem vê-los quadros mentais que eles mesmos fizeram, porque eles se esquecem dos erros para acusar os outros, mas diante de umas circunstâncias dessas, nós não somente pedimos a Deus para nascer e para sermos assim, para ajudarmos os outros, como nós simplesmente não fazemos. Essa é uma coisa muito grave. Eu estava uma vez dando uma palestra lá em Palmas, né? Apesar de ser repetitivo, eu preciso dizer isso. Enquanto eu estava falando, o amigo espiritual mandou a ideia assim, e há muitos aqui que estão assentados assistindo, mas não trabalham pelo bem da própria comunidade espírita, em levar o conhecimento espírita para os outros, né? E aí ele me falou assim, e Thales, ainda tem aqueles que, pedindo para vir espírita e trabalhar no espiritismo, fugiram da doutrina espírita e nunca entraram num centro. Meu Deus, eu nem sabia de uma coisa dessa. Olha que situação grave, mas não é só na doutrina espírita, em qualquer trabalho que você pode ajudar o próximo. Nós não reencarnamos aqui para trabalhar por nós mesmos, não, porque a lei é amar o próximo. Né? Mas a gente não se sente ligado a isso, não. Nós sentimos igual aquele indivíduo lá da caverna. Essa é a verdade que nós temos que enxergar. Se algum de nós aqui não enxergou daquela maneira, sinto muito, mas a ilusão ainda toma conta da sua vida de uma forma muito forte, e eu me entristeço por isso, porque todos que estão aqui eu tenho um grande carinho. Eu desejo que a gente se encontre na verdade que nos liberta, que nos coloca em relação a Deus como filhos agradecidos da bondade que Ele nos dá, cabendo a nós trabalhar para a nossa redenção, para morrermos melhor. Porque a vida aqui na Terra, ela é uma pequena parte da vida espiritual. Nós vamos reencarnar menos que 1/1000 da eternidade. O resto é vida espiritual, que é a vida real. O tempo de sofrimento, ele é pequeno em relação à eternidade, mas eu não gosto dele, eu quero sair dele rápido. Eu não quero me achar melhor que ninguém ou me considerar melhor com quem quer que seja. Se eu descobrir isso dentro de mim, eu tenho que lutar com todas as forças para acabar com isso. Eu estou enfrentando a realidade que está à minha volta ou estou criando ilusões
São situações que devem ser perguntadas. Se eu estudar o livro dos Espíritos, que é o livro básico, de que todo espírita tinha que ler, pelo menos, lá se pergunta qual é a melhor maneira para o homem, para que ele cresça espiritualmente. Um sábio da antiguidade já vos disse, diz os Espíritos, conheça-te a ti mesmo. Olha, isso requer trabalho, isso requer dedicação a si mesmo, amar a si mesmo e aprender a amar os outros. E aquilo que puder acontecer de bom para mim tem que chegar no coração dos outros. Quantas vezes a gente está aqui preparado para o nosso estudo, né? E as pessoas vão protelando, até dar um jeito de não participar, de nem entrar, e depois falar, não deu, não sei o quê. É tudo mentira, viu? Vocês estão mentindo se vocês estão fazendo isso. Porque é mentira que você está falando para si mesmo. O dia do estudo não é um dia de obrigação para ver Deus, é um dia de transformação íntima. É um dia em que eu vou passar o dia pensando assim, o que eu posso fazer para ajudar o próximo, e não ficar assim, naquele estudo eu tenho que entrar porque Deus vai me ajudar. Sim, nós estamos igual o homem lá da caverna, procurando sempre receber, mas nunca doar. Quem está procurando sempre receber vai ficar daquela forma, triste um dia, feliz o outro, deprimido um dia, eufórico o outro, mas a felicidade real não chega, porque para a felicidade chegar nós temos que amar o próximo. Se não amar o próximo, acabou, não tem outro jeito não. Infelizmente, nós temos visto as instituições religiosas considerando que basta você fazer parte dela que você está salvo. Isso está acontecendo dentro dos centros espíritas, em que as pessoas, não obstante não terem aquela visão de que serão salvos só por crerem, têm a visão de que por conhecerem os dados dos espíritos que nos trazem sobre o mundo espiritual, nos faz melhores que os outros, enquanto que a verdade é o amor, é a caridade. Cristo se mostrou gênio, nós lemos isso domingo, aos 12 anos, discutindo com os doutores da lei, e o Cristo modificou a humanidade por inteligência. Não tem homem mais inteligente que Jesus. Na Terra, ninguém foi mais inteligente que Jesus, ninguém encarnou na Terra com capacidade intelectual maior que o Cristo, mas ele mesmo mostrou que o importante é amar e sacrificar de acordo com a vontade de Deus. Nós nos iludimos com cursos superiores, pós-graduações, nós nos iludimos com conhecimentos pífios da realidade, nós não conseguimos entender nem a estrutura do próprio corpo. Nós temos um cérebro que nos permite conhecer a realidade, mas não permite conhecer ele mesmo. Nós não conhecemos o nosso cérebro, que nos dá a condição de conhecer o universo e o que está à nossa volta, portanto, não fomos nós que fizemos. Essas situações têm que ser transformadas dentro de nós, para que um dia, daqui a pouco, quando a gente desencarnar, a gente pudesse abraçar e falar assim, nós lutamos, nós vencemos, eu não sou mais egoísta, eu não sou mais orgulhoso, eu não sou mais vaidoso, e se sou, ainda está menor. O Deus que nos criou é o Deus de amor, que fez esse universo infinito, como que ele não vai olhar para nós com amor? E a gente está fugindo disso. Nós estamos fugindo da realidade que nos envolve. As vibrações, nesse caso, ficam pesadíssimas. A tendência dos obsessores é que a gente fique do lado deles. Somos criados em famílias extremamente desorganizadas, indisciplinadas e distantes de Deus, em que o processo de dominação do orgulho, da vaidade, do egoísmo é imenso. Pais e mães que querem mandar e fazer os filhos sofrerem humilhações muito grandes, simplesmente porque não são pessoas bondosas. Tem casos de exceção, é claro, mas, por exemplo, como que eu posso achar que eu vou chegar perto de Deus maltratando a minha família? Existem casos muito complexos associados com isso, que vai da consciência de cada um, mas como que nós podemos nos aproximar de Deus se nós não estamos aproximando nossos filhos de Deus? Eu sempre gosto de lembrar essas historinhas em relação àquelas coisas antigas, né? Se você apanhar lá fora, você apanha aqui dentro também. Igualzinho Jesus falou, né? Se ele bater numa face, mostra a outra, mas ele nos é ensinado o contrário em famílias extremamente religiosas. Não é assim? Se alguém faz uma coisa com meu filho,
mesmo ele estando errado, se a professora ou alguém não defendeu, eu vou lá chamar a atenção. As coisas não estão de acordo com o que o Cristo ensinou à nossa volta. A sociedade não é adequada aos ensinamentos do Cristo, mas eu, de forma assim, até hipócrita, né? Aceito a sociedade alisar meu ego, dizer que eu sou isso ou que eu sou aquilo, eu resolvo me aproximar das pessoas por estilos sociais, não pela sinceridade do meu coração. Alguma coisa está muito errada e a verdade está longe da minha vida e a realidade ela está distante também, porque eu estou criando ilusões infelizes. Deus bondoso, não sendo todos espíritas e podendo receber as bênçãos de uma conversa espírita, permitiu que o Freud trouxesse a psicanálise para o mundo. Pouco depois da vinda da doutrina espírita, em 1900, o Freud cunha o termo psicanálise e lança um livro chamado A Interpretação dos Sonhos, onde ele inicia um processo de análise do comportamento humano, considerando aquilo que ele chamou de inconsciente. Ele desconsiderou as vidas passadas, então ele fala que o inconsciente vem dos processos da infância. Interessantemente, outros estudiosos mostraram que a criança de 1 ano e meio, 2 anos, antes do que Freud considerava que a inconsciente fosse formado, já apresentava traumas gravíssimos, levando então a uma corrente em que a reencarnação acabava sendo aceita, mas pouco divulgada nesses processos psicanalíticos que nós estudamos hoje em dia. Mas, de qualquer forma, independente da reencarnação, o Freud mais ou menos explica assim: nós somos pessoas que apresentamos desejos, principalmente na área sexual, muito fortes. E esses desejos, eles tendem a se manifestar. Mas tem uma instância chamada ego que tenta controlar isso, e um superego que supercontrola isso para não me deixar em situação muito ruim com a realidade. Nessa briga de ego e superego, muitas vezes a pessoa não consegue se superar, deixando com que os seus desejos, lá do seu inconsciente, se aflorem e dominem o seu comportamento. O que é isso, em termos espirituais, em termos de reencarnação? É o passado que nós erramos e tornamos a mantê-lo errado até hoje. Ou seja, a realidade está aparecendo e eu prefiro ficar na minha caverna. No momento que eu tento lutar para vencer essa situação de satisfação dos meus desejos. O que é satisfação dos meus desejos? É querer que tudo aconteça do meu jeito. Eu acho que está tudo errado. A coisa só é boa se acontecer como eu quero. Qualquer pessoa que pise no meu calo, ela é minha inimiga, porque ela não está fazendo a minha vontade. Se alguém me chama atenção porque eu estou fazendo uma coisa errada, e isso está sendo chamado a atenção até pelo bem de outras pessoas e da maioria, a pessoa emburra. Ela acha que aquilo lá é pessoal, ou ela acha que aquilo não poderia acontecer com ela e que ela deveria ser tratada diferentemente dos outros. São situações vexatórias, tristes. Nós fazemos qualquer coisa que a qualquer projeção social nos dá e nós já nos sentimos superiores aos outros, dignos de tratamento especial, até por nós mesmos, em que nós transformamos um pequeno cansaço num processo quase de tortura para não sair da cama, ou não sair de casa, ou ajudar as pessoas, ou justificar o nosso egoísmo, não pensando que podemos auxiliar os outros. Toda vez que nós temos uma oportunidade de auxiliar alguém e não aplicamos isso em favor dos outros, nós deveríamos pensar que provavelmente nós poderíamos precisar de ajuda mais cedo ou mais tarde e não mereceríamos tal situação. Mas o que nós não vemos não é isso. Os espíritos que estão ao nosso lado nos acodem, nos auxiliam, nos dizem, citam aos nossos ouvidos conselhos maravilhosos e nós nos fechamos diante disso. Eu não posso mais ajudar os outros desde que aquilo possa, por exemplo,
complicar o meu horário de almoço, o meu momento que eu tenho para mim mesmo, ou seja, o eu domina toda a nossa personalidade, é exatamente contra isso que o Cristo trabalhou e mostrou e exemplificou em toda a sua vida. Quando a gente lê a Bíblia, por isso nós estamos estudando a Bíblia aos domingos, que o Cristo se sacrificou em favor do próximo. Quando Cristo, lá naquela história que nós vimos, com 12 anos, ficou sozinho, deixou o pai e a mãe embora, ele ficou lá por quê? Ele ficou lá porque ele tinha o trabalho do pai a fazer, vocês perceberam? O que ele disse? Estou fazendo o trabalho do meu pai. Ele não pensou nele, não. Ele, com 12 anos, ele estava pensando no trabalho do pai. Ele estava pensando em fazer o trabalho de Deus. Isso é exemplo para nós. Com 12 anos, a pessoa sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Mas ela, muitas vezes, com 12 anos, inteligente, se protege da sociedade com a idade, fazendo coisa errada de propósito. Mas a alma eterna sabe que está errado. E nós nos escondemos de nós mesmos. Nosso coração dói, dependendo do que nós vamos fazer, e os obsessores se aproveitam disso por causa do nosso sentimento de culpa. Então, eu preciso chamar a atenção de alguém da minha empresa que ela está fazendo uma coisa errada. Aí eu chamo a atenção, mas aquilo me dói o coração, eu fico triste, começo a conversar com os outros, falo assim, mas você não acha que eu fiz certo? Só fez, não tinha outro jeito. Se ela continuasse daquela maneira, ela ia ferir os outros. Mas por que está doendo tanto? É porque quando você fez o certo, o seu pensamento estava falando assim, oh, já que eu não gosto muito dela, ela dando uma ferradinha já ajuda. É o seu sentimento que está determinando aquilo. E aí eles aproveitam isso e colocam como sentimento de culpa. Porque a gente não parou para pensar no que é certo. Ora, se eu tentar fazer o certo sempre, eu não sofro. Não tem jeito de sofrer porque eu estou fazendo certo. Você acha que Deus vai falar assim, ah, você tentou fazer o certo, mas você está errado, um raio para você. Não tem isso. O nosso Pai bondoso sustenta e suporta os nossos erros gravíssimos. Quanto mais a gente tentando acertar, a gente estava comentando hoje mesmo, né, ou esses dias, sobre a questão da traição. A pessoa que é traída, ela se sente culpada, como se a sociedade caísse em cima dela, mas quem cometeu o erro foi outra pessoa que a sociedade costuma aplaudir, pegando aquele que sofreu o ato, e isso não a torna perfeita, como sendo alguém frágil e fraco, enquanto aquele que fez o erro, enquanto o Cristo cita o adultério como um dos principais defeitos e problemas, ela acaba sendo respeitada numa sociedade que está muito longe de ser sociedade cristã. Nós, na verdade, somos grandes companheiros e irmãos, egoístas, orgulhosos e vaidosos, que somos muito amigos, desde que o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo não seja ferido por nenhum de nós. Muitas vezes, desde que a gente consiga utilizar o nosso próprio ego, sendo ele aumentado pelo ego de alguém que nós temos convívio, no entanto, pouco dispostos a analisar o íntimo e ver se as nossas atitudes estão de acordo com aquilo que o Cristo ensinou. Então, Cristo dizia, hipócritas, raça de víboras, nós somos hipócritas porque nós falamos uma coisa e fazemos outra. Jesus, numa das nuances do dia a dia, né? Um senhor da lei, para o tentar, pergunta, mestre, qual é o mandamento, o maior mandamento da lei? Para o tentar. Jesus fala assim, o que está escrito na lei? E esse indivíduo sabe e fala assim,
Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. Olha, ele sabia. Jesus fala assim, então, vai e faz o mesmo. Aí a narração de Lucas, de João, está escrito assim, ele, querendo parecer que era justo, pergunta, mas Senhor, quem é meu próximo? E Jesus vai e conta a parábola do samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e encontrou um enfermo que tinha sido atacado pelos ladrões. Já tinha passado um levita, que era um religioso, um doutor da lei, e não tinha feito nada. Passaram de largo, estava escrito. Mas esse homem, que era samaritano, considerado pelos judeus de má vida, parou, curou as feridas, pegou esse homem, levou para uma hotelaria, um hotel, sei lá, uma pousada, deu 2 denários, eu ainda não entendi por que 2 denários, depois eu vou analisar isso com mais detalhes, disse que tinha que fazer a obrigação dele, e que se ele gastasse alguma coisa a mais, quando voltasse, ele pagaria ao hoteleiro lá. Aí Jesus pergunta, quem destes te parece mais próximo? Você imagina aquilo no coração do homem, que era fariseu e doutor da lei? Ter que falar que um samaritano foi o que exerceu melhor a lei, que foi preconizada por Moisés nos 10 mandamentos, que ele mesmo citou a partir da própria boca? Pois bem, nós estamos mais para os doutores da lei. Nós sabemos o que é certo, mas nós nem meditamos e nem fazemos. Isso não será cobrado. O samaritano que salvou o homem lá não perguntou da crença dele, não perguntou quem ele era. Ele viu a pessoa doente e ajudou. Não importa se era ladrão, se era um santo, não importa quem fosse. Ele estava precisando de ajuda. Ele não prejulgou. Então, veja que situação, gente, que a gente vive. Nós temos todas as condições necessárias e suficientes para agir no bem, mas a gente não quer mudar a nossa vida, o que mostra que Deus nos deu uma vida muito boa, né? Vamos pensar bem. Porque, afinal de contas, a gente reclama de muita coisa, mas a gente não passa as dificuldades nessa bolha que nós vivemos aqui, daqueles que passam fome e que têm uma única refeição por dia, cuja preocupação do pai que trabalha e ganha pouco é saber se vai ter jantar e o que vai ter no jantar e se vai ter comida suficiente, enquanto que a alimentação problemática vai dificultar o desenvolvimento das crianças. Imagina aquele pai que desempregado tem filhos em casa e no outro dia ele não sabe se vai ter alimento suficiente e a gente está reclamando das nossas coisas, dos nossos problemas, nos considerando como se fosse verdadeiros reizinhos da criação, esquecendo dos verdadeiramente necessitados. A fome magoa, entristece, cansa. Mas e os necessitados do pensamento, os distantes de Deus? Aquele ser que passa fome, passa necessidade, maltrapilho, que a sociedade não lhe abre as portas, pode ter o coração melhor que o nosso, a felicidade futura dele, imensa, e desencarnando ele estará muito acima de nós, uma felicidade que nós demoraremos ainda para contemplar. Enquanto aqueles distantes de Deus têm doenças morais que hoje se manifestam através de várias situações físicas, mentais e morais. A pessoa não consegue conviver consigo mesma porque ela está mentindo para si mesma, porque ela está longe do Cristo. Hoje uma moça chorando perto de mim, o Espírito falou assim, fala para ela o que ela precisa. Eu falei, falo. Minha filha, a única solução para a sua vida é Jesus. Falei de forma direta. Ela não respondeu. Ela sabia que era Jesus, mas se ela aceitar Jesus, ela vai largar de fazer um tanto de coisa, inclusive parar de reclamar o tempo todo, parar de culpar os outros por sua própria infelicidade. Essa pessoa vai ter que parar de culpar circunstâncias pelas suas dores,
tendo tudo que precisa para se alimentar, ainda se considera pobre. Isso é uma tristeza maior do que passar fome, porque saber que Jesus é a solução e de forma decidida optar por não se ligar a Ele é fugir da responsabilidade de trabalhar para aquele que nos deu a vida. E se tem alguma coisa mais importante do que a própria vida, eu gostaria de saber o que que é. E eu não falo da vida material, eu falo da vida espiritual. O que que nós somos de fato? Nós não somos filhos de Deus, almas eternas? O que tem de mais importante que isso? Ser presidente dos Estados Unidos? Em que adianta isso? O próprio Paulo falava: se você conquistar o mundo, tiver toda a sabedoria e não tiver caridade, você nada será. Paulo havia entendido que aquele mais simples aqui na Terra, que pode passar despercebido de todos, aquele que ama a Deus e cuida do seu irmão, aquele que tenta se melhorar e é grato ao Pai Celestial por todas as bênçãos que recebe, esse sim vai estar mais perto de Deus e vai estar mais ligado ao bem. Nós temos obsessões, todos nós somos obsediados. Esses obsessores fomos nós que os construímos. Deus permite que eles estejam ao nosso lado, porque nós fizemos mal a eles, e Deus agora fala: dê o exemplo do bem para mostrar para eles de que você se arrependeu e que agora você será outra pessoa. E ele vendo a transformação do seu exemplo, você que lhe destruiu a vida, a família, o humilhou, ou a humilhou, ou desdenhou, que eles vejam que a sua transformação pode gerar a transformação deles também. Para isso que existem os obsessores, são irmãos nossos que serão grandes amigos no futuro. Esses indivíduos que teoricamente nos fazem mal por ódio, o fazem porque nós não amamos ninguém, por pior que seja, e sendo todos filhos de Deus, consegue fazer mal para aquele que ama verdadeiramente, para aquele que é virtuoso, para aquele que é sincero, para aquele que se dedica ao bem. Nós somos seres muito mimados, nós nos mimamos, nós nos afastamos de Deus porque nós queremos por nossa própria vontade. Temos que aprender com humildade e dedicação a nos aproximar daquele que nos criou. Não importa o resto. O que importa é trabalhar para Deus, amá-lo com todas as nossas forças e fazer com que isso seja demonstrado através do amor ao nosso semelhante, que não é passar a mão na cabeça, mas tomar as atitudes melhores para que eles cresçam, para que eles se aproximem de Deus e que aprendamos a amar sem esperar receber em troca. Deus nos ampare, nos ilumine, os bons espíritos nos intuíram para que hoje fosse feito esse tipo de trabalho e não que continuássemos com aquele estudo, por demais teórico, eu diria, até bastante intelectualizado. Algumas vezes é preciso rechear essa situação com as palavras de moral e com as mensagens que os espíritos superiores nos trazem, dolorosas muitas vezes, mas extremamente necessárias para a nossa felicidade. Deus nos ampare. Vou pedir para o meu filho Emanuel fazer a prece final. Até mais. Beijão. Mestre amado Jesus, agradecemos pelas lições de hoje, pelas oportunidades durante o dia, pelo auxílio dos bons espíritos. A verdade, sendo obra de nosso Pai, sendo a luta constante, buscá-lo, é a nossa meta.
Verdade envolve a caridade, envolve o amor, envolve a humildade, virtudes das quais nossa felicidade depende. Agradecemos por nos auxiliar nesta busca, Senhor. Pedimos perdão pela má vontade costumeira, frequente, inconsciente, que não a toleremos mais em nós mesmos. Obrigado, Mestre amado, que assim seja. Amém.